kickboxing, porque tem nada a ver comigo. Então, é essa a questão. Eu não trouxe. Que hoje você vê que eu saio com as tesouras, às vezes só os recortes interessantes. Mas hoje tem também no Globo uma notícia interessante. Não é o nazista que falou dos imigrantes. Ao lado tem uma notícia de uma cidadezinha suíça. Tem milionários, 2.200 habitantes. E a Suíça é aquela perfeição. E que aí o governo suíço tem que preencher a cota de imigrantes que se comprometeu com a comunidade europeia. Quem não se recusar, um pequeno prefeito, agora tem que pagar 1 milhão de euros, eu acho. 1 milhão é uma grana, sei lá, é um dinheiro desse assim alto. A cidadezinha de 2.000 habitantes, o prefeito preferiu pagar. Nós vamos pagar a multa. Mas nós não queremos aqui, é uma cota pequena, 50 imigrantes, 60 imigrantes, não queremos aqui, porque nós vivemos muito bem. Isso é uma comunidade ótima, todo mundo diz, assim, não queremos alterar isso. Eles não tinham visto ninguém ainda, né? Não queremos alterar, precisa pagar a multa. Assim, aí onde às vezes o máximo de refinamento educacional, tecnológico, a cabeça é de 1 milhão de anos atrás. Não quero nem saber, não quero nem ver como é que é melhor. E a tese defende o seguinte, é que a discriminação, o racismo, começa exatamente na vizinhança. É na proximidade, na vizinhança, que você pode ver a brutalidade da discriminação. Porque às vezes você tem uma fala altamente afinada com a diferença, intelectualmente você pode reconhecer o outro, pode produzir artigos, livros maravilhosos, mas tudo isso acaba na vizinhança, na prática, quando chega o outro perto, o outro ao lado, aí é o problema, aí começa o problema. Então, essa transformação antropológica do sujeito, porque Heidegger acha, isso é estranho, porque ele tinha uma visão pessimista da tecnologia. É meio ambíguo com relação a isso. Ele acha que é a Gestalt, portanto, essa armação tecnológica do mundo, que dissolveria as posições fixas de sujeito e objeto, que foram classicamente traçadas pela metafísica. A metafísica bota o sujeito aqui e o objeto aqui. Se você é o meu objeto, há uma separação, um abismo, e se eu sou sujeito, eu domino. Assim, necessariamente uma relação de domínio. Para Heidegger, é exatamente a tecnologia que dissolveria as posições fixas. Portanto, aproximaria o sujeito do objeto, se não dissolveria a sua posição mesmo entre sujeito e objeto. Né? Ora, a sugestão de Heidegger é explicitada por Wátimo. Quem conhece Gianni Wátimo? Tá? Gianni Wátimo eu pergunto assim sempre, como não é aula de interpelação, porque às vezes todo mundo conhece todos os. O Wátimo é um italiano, filósofo italiano, um dos melhores, para mim, junto com a Agamben, que foi deputado no Parlamento Europeu, com os votos dos gays. Ele é gay. Né? Brilhante, aluno de Paris, um grande explicador de Nietzsche e de Heidegger. Tem um prestígio, ele vem sempre, de vez em quando, aqui no Brasil, sempre em geral é Cândido Mendes, né, que convida, mas ele é amigo, assim, eu posso dizer íntimo, que é gay, não tem problema, mas é amigo íntimo de minha mulher, que estudou com ele em Turim. São muito amigos, tanto sempre quando ele vem aqui, a gente vai almoçar e jantar, e ele não tem nenhum problema em dizer que é gay e contar a história de gay. É uma figura assim muito divertida, sei. Mas é um grande explicador de Heidegger, de Nietzsche e livros próprios também. Então, Wátimo é um dos discípulos ativos de Heidegger na contemporaneidade. Já está velho, ativo. E ele
faz a observação, na linha de Heidegger, mas isso não é de Heidegger, ele diz que a tecnologia que de fato deixa entrever a possibilidade de uma dissolução da rígida contraposição entre sujeito e objeto não é a tecnologia mecânica do motor. Não é a tecnologia mecânica do motor. Não é qualquer tecnologia. Porque, para Vatman, ele diz, o motor tem um movimento unidirecional do centro para a periferia. Um centro que, como se diz, numa batedeira, como se diz? A centrifugadora? Batedeira. Não, mas tem outro nome. Liquidificador. Tem um liquidificador que vai, tem um centro ali, espalha tudo ao redor. Mas ele disse, não é essa a tecnologia. Ele disse, mas bem poderia ser. Isso é interessante, olha. A tecnologia da comunicação. Portanto, uma técnica de coleta, de ordenamento e de distribuição de informações. Ora, em vez, portanto, a ideia dele, de um centro que se move e uma periferia que é movida, como no motor, em vez disso você tem um circuito multidirecional, como esse circuito que agora se realiza, digamos assim, na comunicação das redes. Portanto, o que há diferente dessas redes com relação a uma tecnologia ainda, digamos, da televisão ou do jornal, não tem essa hierarquia opressiva do unidirecionalismo. Pelo menos até agora, é o que acreditamos. Eu estou começando a ter algumas dúvidas com relação a isso, porque nós não sabemos muito o funcionamento dos algoritmos em cada um. Não conhecemos muito. Mas essa tecnologia comunicacional é qual? É a tecnologia eletrônica. É eletrônica. Portanto, essa tecnologia não deixa de evocar uma nova técnica de que falava o Walter Benjamin, como basicamente distinta da técnica antiga, quer dizer, a técnica do motor, e caracterizada não pela dominação da natureza, como é a técnica antiga, tradicional, mas pela regulamentação do homem e a natureza. Uma regulamentação do homem e a natureza. Isso é um raciocínio de Walter Benjamin. Então, aquele comentário ali de Vatman vai além das intenções explícitas de Heidegger, porque Heidegger, em termos manifestos, ele é pessimista com relação à técnica. Termos manifestos dele, embora um pensador que vai aqui depois também diz outra coisa, ambíguo, tanto que essa história de Heidegger, o nazismo, nunca me incomodou realmente, porque em toda parte há um momento em que o nazismo, o integralismo, inclusive aqui no Brasil, congrega intelectuais importantes que depois, pelos quais eu tenho muita admiração, aliás, Dom Helder Câmara, que eu conheci, era integralista, nazista aqui, nosso Vinícius de Moraes, integralista, caiu um bocado de gente, e chamar o Vinícius de fascista ou nazista, o que foi integralismo, é uma besteira, porque ele não era. Não era mesmo. Então, deve um momento em que o integralismo, o nazismo, mexe com a cabeça das pessoas e alguns aderem. Então, ele era pessimista, sim, tanto que Heidegger, com aquele bigodinho, aquela coisa toda, desperta uma paixão em Hannah Arendt, uma filósofa extraordinária, que era judia, que vai para os Estados Unidos, mas nunca, até o fim da vida, aquela paixão se dissolveu nela. Nem nele, que ela visita ele depois, na Floresta Negra. A Hannah Arendt era louca por Heidegger, apesar de estar casada aí com outro cara, com não sei quem é. Ou seja, o nazistinha, que aliás, nunca praticamente nos livros clássicos dele,
Não em Ser e Tempo, por exemplo, né? Não tem um outro que ele fala, mas com outro sentido, usou a palavra amor, Liebe, em alemão. É estranho isso, porque filósofos da linhagem dele, como Scheler, fazem do amor uma categoria. Heidegger, uma categoria pequenininha lá, oposta a ódio, mas amor não. Despertou tanto amor nessa mulher, né? E teve realmente muito amor por ela. E é bom você, quando você toma a mulher como parâmetro, você toma a mulher como parâmetro, aprende pelo menos, você não desconfia, você desconfia, talvez seja muito melhor do que pintam, né? Se era capaz desse caso forte, né? Então, o comentário de Fátima acompanha o espírito da argumentação do filósofo aí, quando o Heidegger, em mais de um texto, descreve a especialização da ciência e a especialização da técnica como a época das imagens do mundo. Essa expressão heideggeriana, é de Heidegger. Quer dizer, é exatamente na época da especialização da ciência e da técnica, é a época em que o mundo, como ele diz, se dissolve em imagens. O mundo se converte em imagens. Ou seja, parece poético isso, bonito, mas é só parcialmente. Porque essas imagens, para ele, é o empenho também de você controlar o mundo pelo cálculo. Só que esse empenho de controlar o mundo pelo cálculo dissolve a objetividade das coisas em puras abstrações. Porque o cálculo é pura abstração. O cálculo é pura abstração. Esse algoritmo que nós estamos está por baixo da informação, controla a informação, é pura abstração. É puro cálculo. É puro cálculo. Tanto que, preste atenção, o Facebook está contratando jornalistas para o seu conteúdo informacional. Já há algum tempo. Mas antes de contratar os jornalistas, quem selecionava as informações do Facebook era um software, puramente um software, tanto mecânico, puramente eletrônico, maquínico. Finalidade dos jornalistas agora é monitorar essa seleção. Portanto, jornalista monitorando a seleção que o software faz. Com um detalhe, são anônimos esses jornalistas. Diferentemente do jornalismo tradicional, o repórter tal disse isso, fulano tal, ninguém sabe quem são. Bons, não são jornalistas de segunda linha, mas nenhum aparece com o nome. O que seria um jornalismo anônimo? Onde você não conhece o que informa, desaparecendo o nome, desaparecendo a visibilidade também pública, de algum modo não há muita diferença entre o software e esse jornalista. Ele é parte da máquina. E essa máquina é objeto respondendo a sujeito. Mas isso seria um outro papo sobre essa questão das redes. Ora, então, quando você dissolve a objetividade das coisas em puras imagens, você leva a uma multiplicação das imagens e uma multiplicação das linguagens. É esse o mundo de imagens, digamos. E isso leva também à multiplicação das agências, digamos, interpretativas, que são as agências que relativizam e que reduzem a força unitária das visões hegemônicas do mundo e dissolve, assim dizer, as pretensões de absoluta objetividade. Seja as pretensões de objetividade da ciência, seja as pretensões de objetividade da história. Às vezes as consequências laterais ou marginais disso, nós vivemos, por exemplo, em coisas simples, como ele disse, esse fato dessa moça, né? A objetividade desse fato é dissolvida pelas redes, pelos celizados, apesar da obviedade de que houve um fato original ali, que não sabemos se foi exatamente
tal e qual o sistema penal, o sistema policial diz. Você diz, como é que se gerou esse fato, chamado estupro? Aparentemente, pela informação de hoje, não foi exatamente tal e qual pensado, inicialmente. Que ela mesmo diz no jornal de hoje, a moça, não é exatamente o corpo que me dói, é a alma. Tem uma ambiguidade aí que deve encontrar. Agora, você não pode mais recuar também, isso aí. Se for dizer isso para o grande público, ele espera da porrada. Porque só a palavra estupro já gera um espírito de linchamento. Como gerou meu na primeira hora. Primeiro momento que eu vi isso, minha sensação e minha coisa foi dizer assim, eu gostaria de estar com esses caras aí, entendeu? É a reação que todo mundo tem. É a reação que todo mundo tem, é um fato inaceitável. Mas a objetividade dele não está demonstrada. Então, essa linha de argumentação se choca claramente com o pessimismo da escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, ressalvada a posição ambígua que Benjamin tinha, no que diz respeito aos efeitos das tecnologias da comunicação e da informação na sociedade de hoje. A escola de Frankfurt é totalmente pessimista. É totalmente pessimista. Além disso, isso procura responder a toda uma corrente crítica mais recente, que associa essa valorização fetichista da técnica, que associa também o hiperfuncionalismo pragmático da sociedade capitalista avançada à comunicação eletrônica. Se a comunicação eletrônica em si mesmo fosse responsável por todo esse fetichismo. Então, por exemplo, vai muito nessa linha Jean Baudrillard, mais um amigo, que responsabilizou, em grande parte dos escritos dele, responsabilizou a comunicação eletrônica, essa sociedade avançada tecnológica, pelo processo de esvaziamento da capacidade simbólica do sujeito contemporâneo, que em parte é verdadeiro. Quer dizer, a capacidade que o indivíduo... O que é isso, a capacidade simbólica? É a capacidade que o indivíduo tem de se inscrever no sentido, ou na genealogia do sentido, por meio de uma contextualização temporal, de uma contextualização espacial dos símbolos. Então, a mídia eletrônica seria, portanto, o ícone desse processo, no que diz respeito à configuração atual dos discursos públicos e da produção coletiva de sentido. Ora, vocês veem que eu encaminhando para uma situação discursiva de fechamento, para, então, confrontarmos voltando ao que a moça disse, o perigo está sempre do ponto em que se perde a humanidade, para ver como é que a educação intervém aí, ou pode intervir ou não pode. Então, para Vatti, no entanto, a mediatização, portanto, e eu tenho reprisado e reforçado, isso já é lugar comum, que o que chamamos de mediatização é a articulação da vida social com o dispositivo de mídia. Mediatização é articular as instituições da vida social com o dispositivo de mídia. Então, essa mediatização, com todo esse pano de fundo tecnológico e, em parte, catastrófico, ela deu palavra a uma multidão de minorias, deu palavra a uma multidão de subculturas, termo que os antropólogos gostam, e como isso mesmo tornou evidente o caráter interpretativo da nossa imagem do mundo, quer dizer, isso rompe também com a unidade indivisível da imagem que tínhamos do mundo, ou que temos do mundo. O mundo como uma coisa que remete a uma única imagem. Né? Digamos, a imagem da Europa como o centro irradiador de toda a cultura e explicadora do ser humano. Isso já rompeu-se há muito tempo. Então, a historiografia, portanto, tornou-se consciente do essencial caráter retórico
dos nossos modos de reconstruir a história do passado. A história do passado se reconstrói com uma retórica que é própria, que é eurocêntrica, que é branca, que é macha, que é patriarcal, que é a história do capital, em última análise. A história se reconstrói dessa maneira. O que sabemos da história... Existe uma história das formações de povo, realmente, na sociedade brasileira? Não. A história do Brasil, você pode dar um pano de fundo a ela marxista, mas aí seria a história dos modos de produção, tem a história nova do Brasil. Mas a visão é essa, o modo de produção. Eu falo da história nova do Brasil, que foi uma coisa importante, que o golpe de 64 calou, que era o Nelson Werneck Sodré, e meu amigo e irmão Joel Rufino, que morreu, faleceu, não sei se vocês conhecem, uma das figuras importantes intelectuais do Rio de Janeiro, negro, e que foi caçado e expulso da universidade, e eu tenho muito orgulho, reintegrado por mim, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por mim, o reitor Horácio Macedo. Exatamente, foi a história nova do Brasil, e depois ele entrou em guerrilha, mas já foi de 68. Mas Joel, eu tenho que parar para falar uma coisa de Joel, porque tem um episódio engraçado, não sei se contei aqui. Joel conhece esse episódio. Joel foi preso no Estado Nova do Brasil, com o Nelson Werneck, ficou num quartel ali, eu acho que, mesmo que depois foi quartel de tortura, mas nessa época não tinha tortura. Primeiro 64. E o Joel era um lord inglês, né? Um lord, finura intelectual, frágil, pequeno. O único lord inglês negro que eu conheci na minha vida, de que eu ouvi falar, era Joel, inclusive elegância para se vestir. E ele, preso lá, todo mundo se encantava com a conversa dele, com o papo, ele também jogava bem futebol. E de um sargentão, que vai, pergunta ao barbeiro, que sabia de tudo, vem cá, por que prenderam esse rapaz? Está preso aqui por quê, afinal? E eu nunca entendi. Aí ninguém sabia direito de explicar também, né? Porque não era ainda período de guerrilha. Né? Aí o barbeiro disse, olha, rapaz, eu acho que ele está preso aqui. Porque ele escreveu que Pedro Álvares Cabral era viado. Aí, cara, rapaz, ele disse, Pedro Álvares Cabral é viado. Eu acho que ele foi isso, mais ou menos isso que ele disse. Aí o sargentão já não gostou mais, ficou pé da vida. Foi lá, você é muito safado. O Joel deu um burro na cara do Joel. Pum! Essa história é o Brasil, a história do Brasil. O Joel nunca tinha escrito isso, gente, coisa nenhuma. Mas o cara também não sabia explicar por quê. Não sabia explicar direito como é que um cara maravilhoso daquele estava preso ali. E aí deu a explicação que ocorreu à cabeça dele, que vai ver alguém tinha passado. Pedro Álvares Cabral. Aí o cara foi indignado. Tinha estudado na escola, foi o cara aqui, descobriu o Brasil, não sei o quê. E de repente o Joel vem com a história dessa. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a historiografia, o caráter retórico, a unidade, esse modo de reconstruir a passada, é um modo, uma representação hegemônica. Então, se rompe aí também a ideia de sociedade, na medida em que a sociedade dependa da coerência do sistema. A ideia de sociedade é essa. Porque agora o que é que rompe? É a crise agonística, a crise contraditória da diversidade. E diversidade não é o policulturalismo industrializado nas tecnodemocracias. Não é o policulturalismo, não é mostrar aqui que as pessoas, que isso aqui dançam e tem valor porque dança. Não é isso. Não é a folclorização das diferenças. Então, a palavra que vai nos levar à questão da educação é essa, é diversidade. Diversidade. Portanto,
A diversidade que emerge na globalização contemporânea, ela traz elementos novos para o pensamento. É a diversidade que traz elementos novos. Portanto, quando McLuhan diz, olha, a mudança se dá na ecologia, a mudança se dá no ambiente, a diversidade é uma forma, é uma maneira de particularizar, de detalhar esse ambiente. É o diverso. Aí, quer dizer, o espírito... Mas isso não existia já? Digamos, esse papo, por exemplo, filosófico, respeitar as diferenças, de olhar diferenças. Mas o diverso não é o diferente. Não é a mesma coisa. O diferente, como eu disse, pode ser puramente intelectual. Você respeita as diferenças, daí. O diverso é o diferente num lugar, com sua posição de fala, discurso, de poder. O diverso tem a ver com aquela aproximação, com aquela vizinhança que eu caracterizei aqui. Portanto, o espírito conservador, ele não pensa assim, e ele vê com maus olhos a diversidade. Porque, olha, vocês não se enganem, independentemente da crise brasileira, da crise econômica, que se deve a um mau governo, se deve a um mau governo. O governo cometeu erros econômicos enormes, que esse daqui vai cometer piores aí. Isso, portanto, não estou dizendo isso como preliminar para dizer que eu estou defendendo o governo que foi defenestrado. Não é isso. Não tenham dúvida que esse ódio, esse sentimento de raiva que transpira na sociedade se deve a uma emergência, uma emersão da diversidade que se deu ao longo do governo passado, de para cá. Independente da cabeça deles. Independente da cabeça deles. Independente. Aconteceu. A diversidade incomoda muito, realmente. Então, o espírito conservador vê com maus olhos essa diversidade, que considera que, na medida em que desaparece do horizonte social a ideologia da emancipação, em que o futuro perde aquele contorno utópico que tinha, o futuro tinha um contorno utópico, todo mundo ia progredir, ganhar dinheiro, ser feliz. A ideologia limitada do progresso acabou já nos anos 50, com o Clube de Roma, economista, mas todo mundo repete essa litania, e foi desaparecendo. Ninguém mais fala na ideologia do progresso limitado, e todo o progresso e todo o paraíso foi para a tecnologia, para os objetos. Qual é o último modelo do iPad, do S? Tudo se deslocou para essa bobagem. Tudo se deslocou para aí, está se deslocando para aí. Porque é cômodo também. Isso é uma comodidade enorme, mas a aceleração é enorme. Então, o futuro perde o contorno utópico. O passado, portanto, iria entrar a serviço de uma diversidade cultural de coloração étnica, introduzido por esse discurso do multiculturalismo. Portanto, para o senso comum, por exemplo, da língua inglesa, o diverso é étnico, em inglês. Você vai a qualquer grande capital hoje, Nova York, Montreal, você pergunta, vocês preferem comer francês ou étnico? O que é étnico? Não é tudo. Que não é. Você comeu coisa do Haiti, brasileira, é étnica. Não sei, tudo é étnico. É étnico tudo que não digamos assim, europeu. Então, uma variedade regional, isso é muito interessante, um estudo a se fazer essa questão da alimentação, com uma variedade, uma regionalização francesa. Eu morei na França 2 vezes, estudei na França. Você fala vai a interior francês, realmente comi, comidas que o francês parisiense jamais comeu, porque tem particularismos, não é étnica.
Não é ética, é a variedade da gastronomia francesa ali, que é boa. Você comer de um